Olá! Nesse nosso encontro de número 60, nós vamos fazer um resumo dos parágrafos 1113 a 1130 do Catecismo. Parece que são 27 parágrafos. Como nós sempre ressaltamos aqui que não dá para falar um por um, a gente pega aqueles principais, mas são necessários para que a gente tenha uma visão antes de entrar especificamente em cada um dos sacramentos, desde o batismo, né, até unção dos enfermos, matrimônio, conforme a ordem que você os tiver, né? Mas nós precisamos ter uma noção mais ampla a respeito do que acontece, né? Do que se realizam neles, com eles e por eles. Então, antes da gente entrar especificamente em cada um dos sacramentos, com as suas especificidades, a gente vai comentando aquilo que é mais destacável da doutrina geral da liturgia dos sacramentos. Então vamos aí, né, começando já com o de número 1113. Como nós vimos, nós vamos até o 1130, escolhendo alguns deles, mas com essas noções já dá para ter um sentido geral. Esse primeiro parágrafo aqui que nós destacamos, nós vamos ler, está mostrando como é que esses assuntos estão dispostos no catecismo. Então é mais para a gente ter uma noção de em que momentos, em que lugares estão os assuntos. Por isso que a gente não entra ainda em cada um deles, tá? Então vamos lá, vamos ler o 1113 e aí a gente destaca os 5 pontos, esse é o primeiro, os 5 pontos que estão nesses parágrafos do encontro de hoje. Leia comigo. O mistério pascal nos sacramentos da Igreja. Toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Toda a vida litúrgica. Há na Igreja 7 sacramentos. Essa é a ordem que está no Catecismo: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, são os 3 da iniciação cristã, seguidos pela penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. No presente artigo, você vê lá em cima, artigo 2, trataremos daquilo que é comum do ponto de vista doutrinal aos 7 sacramentos da Igreja. Agora, o que lhes é comum sob o aspecto da celebração será exposto mais adiante, no capítulo 2. Quem tem o catecismo em casa pode até conferir isso já. E o que é próprio de cada um deles será objeto da seção 2. Como a gente sempre, então, lembra, é mais para frente um pouquinho, mas logo estaremos chegando lá. Agora nós vamos ver que nesses parágrafos que nós destacamos hoje, aí tem o primeiro, que era o parágrafo 1114, os sacramentos de Cristo. Depois nós temos o número 2, os sacramentos da Igreja. O 3 é o sacramento da fé, os sacramentos da fé. O 4 é os sacramentos da salvação. E, por fim, os sacramentos da vida eterna. 5 pontos, e aqui estão o primeiro. Continue lendo comigo. 1. Os sacramentos de Cristo. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Comentamos já o parágrafo 1113. Os sacramentos de Cristo, durante a sua vida pública, principalmente, é claro,
Jesus demonstrou em todos esses sacramentos, esses 7, como que ele mesmo instituiu esses 7 sacramentos. São instituições divinas, como nós já vimos em vídeo anterior. É uma obra da Santíssima Trindade. E Jesus revela, né, em todos eles, batismo, a imposição de mãos, a instituição da Eucaristia, o perdão dos pecados, unção dos enfermos, instituição dos apóstolos, dos 12, bodas de Caná. Ou seja, Jesus demonstrou como que ele quer a sua igreja. Por isso são chamados sacramentos de Cristo. 1116, nesse mesmo assunto. Leia comigo. Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. E são as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Mais uma paradinha, ainda dentro do ponto 1, né? Porque nós já vamos ver o de número 2. Essas forças, os sacramentos, saem de Cristo. Já saíam quando ele esteve presente aqui, na face da terra, e continua, porque ele está sempre vivo, vivificante. É ele, o tronco, naquela parábola do capítulo 15 de João, a videira. Nós somos os ramos, nós nos alimentamos dessa seiva, dessa força que sai de Cristo. Termina essa parábola da videira e os ramos: sem mim nada podeis fazer. Então, os sacramentos de Cristo. Força do Espírito Santo, porque é obra da Santíssima Trindade. O Espírito Santo está em Deus Pai, está no Deus Filho, como nós já vimos aquela pericorese, né? A relação, a inter-relação que existe entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nós vimos uma obra do Pai, desde a antiga aliança já eram aquelas bênçãos toda a liturgia do antigo povo. Só que na nova lei, na nova e eterna aliança que Cristo instituiu com a sua paixão, morte e ressurreição, né, agora nós vivemos com um novo povo, um povo renovado em Cristo, por Cristo e em Cristo. O ponto 2. A Igreja aceita, claro, esses 7 sacramentos instituídos por Cristo. Leia comigo. Graças ao Espírito Santo que a conduz a toda a verdade, a Igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus e precisou sua revelação, tal como fez com o cânon das Sagradas Escrituras e com a doutrina da fé, qual fiel dispensadora dos mistérios de Deus. Assim, ao longo dos séculos, a Igreja foi discernindo que entre suas celebrações litúrgicas existem 7, que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. De modo que a Igreja reconhece, assim como viu, canonizou os livros, 73 livros da nossa Bíblia, declarando-os inspirados por Deus, assim como levou alguns séculos para a Igreja entender. Por isso que naquele parágrafo anterior a gente viu lá os padres, né? Os padres da Igreja, os teólogos, concílios, que foram discernindo e vendo a instituição dos 7 sacramentos por Cristo. E isso então faz parte da revelação. É claro que a Igreja não tem outro caminho a não ser aceitar
E ainda, se é obra divina, obra da Santíssima Trindade, toda a liturgia, ver que esses 7 são o centro da liturgia da igreja, como nós vimos já anteriormente, né? São sacramentos instituídos pelo Senhor. Se são obra de Deus, como é que nós podemos desprezar? Não podemos. Vem o ponto número 3, os sacramentos da fé. Com esses 2 parágrafos aí, a gente resume isso, né? 1123 e o 1125. Vamos ler. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Sendo sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõem a fé, mas por palavras e elementos rituais, também a alimentam, a fortalecem e a exprimem. Por esta razão, são denominados sacramentos da fé. Mais uma pausa rápida para a gente mostrar, né, o que o catecismo nos ensina, de que não é só por acreditar a fé num batismo ou num sacramento e só isso, é pouco. Na verdade, os ritos que ali se realizam, homilias, todos os sinais que são específicos de cada sacramento, toda essa participação nessa liturgia de cada um deles, faz com que a pessoa possa conseguir a santificação. Porque esses sacramentos, como sinais que são, eles estão ao mesmo tempo instruindo a nossa fé, alimentando a nossa fé. E a fé é super necessária para o crescimento espiritual de cada um de nós. Fortalece a nossa fé a participação nesses sacramentos instituídos por Deus. E exprimem, né, mostram essa fé, os ritos, essa obra de Deus. Por isso que os 7 sacramentos são chamados sacramentos da fé, como nós estamos vendo ponto por ponto. Veja agora o 1125. Por isso, nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. Nem mesmo a suprema autoridade da Igreja, digamos o Papa ou o Sínodo dos Bispos, pode alterar a liturgia por sua vontade, mas somente na obediência da fé e no religioso respeito do mistério da liturgia. Muito simples de entender, né? São sacramentos de Cristo, ponto 1. São sacramentos da Igreja, ponto 2. São sacramentos da fé, ponto 3. Como é que pode diminuir, em vez de 7, fazer 6 sacramentos? Ou em vez de 7, aumentar mais 8? Não é assim, né? A Igreja não pode fazer essas modificações. O próximo ponto, sacramentos da salvação, estão aqui resumidos nesse parágrafo de 1128. Leia comigo. Este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato. É latim, mas a tradução aí literalmente, pelo próprio fato de a ação ser realizada. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas.
Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito age nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Entretanto, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Nesse ponto, sobre os sacramentos da salvação, a gente pode resumir este parágrafo como uma rejeição a uma heresia muito antiga na Igreja, chamada donatismo. Por essa heresia se ensinava, tentou se impor isso, de que o sacramento administrado só seria válido se o ministro que ministrasse esse sacramento estivesse em santidade, em união perfeita com a Igreja. Então, naquele tempo, houve muita discussão, porque alguns cristãos, alguns ministros, que tinham negado perante autoridades a fé, digamos, para não morrer, para não ser condenado à morte, se livrava dessa execução, mas depois, terminada aquela perseguição, voltava a ser ministro. Esses que batiam por essa heresia diziam: ele não pode mais administrar sacramento, porque ele foi um apóstata, ele é pecador. Como se a validade do sacramento dependesse do estado em que o ministro esteja. Vamos a um exemplo. Não é pela perfeição do homem, do ministro, do padre, do bispo, ou de alguém que ministra o sacramento, não é por ele que se realiza o sinal que faz acontecer o que ele significa. Essa expressão ex opere operato. O sacramento faz, porque é obra de Deus e não do ministro. Digamos que um padre esteja em pecado mortal, mas ele está nas suas funções de poder atender confissões. Ele atende a confissão, ele dá a absolvição, fazendo aquilo que a Igreja, a intenção da Igreja exige. Está cumprindo os requisitos. Não é porque o padre está em pecado que o sacramento vai ter validade ou não. É Deus quem perdoa. O padre é um ministro. E assim nos demais sacramentos. Não é porque o padre ou um bispo esteja em pecado mortal que a Eucaristia não se faz presente, ou que os demais sacramentos não possam acontecer. Existe até uma exceção, é bom a gente aqui a gente lembrar, se um padre que já até perdeu as funções sacerdotais, ele foi afastado da ordem, mas num momento de um acidente grave, por exemplo, ele poderá até atender uma confissão, mesmo que ele já não esteja mais, mas essa é uma exceção raríssima, mas já aconteceu. Então, sacramentos da salvação, que é esse ponto 4, para nos mostrar que quem age nos sacramentos é o próprio Deus. Quem batiza é Jesus Cristo, não é o padre. O padre foi o ministro que exerceu uma função, ele está ali para esse serviço, é esse munus, que ele recebeu pelo sacramento da ordem, estando em consonância com o seu bispo, com exercício de ordem, e fazendo o que a Igreja quer.
Então, fique bem claro que essa heresia, ela continua mesmo sendo condenada, porque a ação do Deus acontece. Mas só que tem ainda aqui no finalzinho, para o sacramento ter validade, mas isso nós vamos também entrar em mais detalhes lá mais para frente. Depende também da pessoa que está recebendo o sacramento. Porque não adianta o padre dar absolvição, isso é um exemplo, numa confissão, se a pessoa continua no pecado, o arrependimento é falso, a confissão não vale, o perdão não acontece. Então depende também das disposições de quem os recebe. Não é porque uma pessoa foi batizada que ela já está salva. Calma, né? Ela precisa viver esse batismo. Bom, ainda tem o 1129 nesse mesmo assunto. E é interessante. Por que que os sacramentos são necessários para a salvação? Quem quiser se salvar, é o título até do nosso encontro hoje, né? Quem quiser se salvar, precisa dos sacramentos. Vamos ler. A Igreja afirma que para os crentes, somos nós fiéis católicos, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo, dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica os fiéis, os unindo vitalmente ao Filho único, o Salvador. Olha como é que são interessantes as colocações aqui. Necessidade da salvação. Se você quer se salvar, você precisa dos sacramentos. Você não pode desprezar nenhum deles. Por exemplo, uma pessoa é batizada e ela precisa da crisma, confirmar o seu batismo. Ah, não fiz crisma, não preciso de crisma, não. Não preciso, eu já fui batizado, sou católico. A pessoa já está desprezando um sacramento que é obra de Deus. É um sacramento do Espírito Santo. Você está já rejeitando um dos sacramentos que são necessários, a confirmação do seu batismo. Esse selo que você recebe com a unção do óleo do crisma, consagrado pelo bispo, geralmente na Semana Santa, você é marcado como um seguidor de Jesus Cristo. Você confirma o seu batismo. Nós vamos estudar isso lá na frente. Então, você vai se conformando. O que é conformar? Conformar não é, deixa para lá, tá bom. Eu estou conformado. Não. Aqui a palavra é forma. Forma. Conformando é pegando a forma. Se você tem um utensílio doméstico, você põe um líquido dentro, conforme o recipiente, o líquido se adapta à forma, ao objeto, a uma jarra, seja o que for. A água se conforma, entendeu? Então, é pegar a forma. Quanto mais você vive esses sacramentos, você vai pegando no seu corpo a forma que é Jesus Cristo. Ele que é a imagem, o protótipo do ser humano perfeito, ao qual nós queremos chegar, a perfeição de Deus. Você vai se conformando com Cristo. Quanto mais você comunga, quanto mais você se alimenta da Eucaristia, mais você vai pegando essa forma. Isso que é conformar-se com o corpo de Cristo. Você pode dizer como São Paulo, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, você vai se deificando. Lá atrás nós falamos que filhos de Deus, deusinhos são. Filhos de Deus, deusinhos são. Só somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus,
Isso é deificação do ser humano, a natureza humana assumida por Cristo. Cristo veio divinizar a natureza humana dos seus seguidores, aqueles que aceitam pelo batismo a se tornarem filhos adotivos de Deus. E o catecismo nos ensina, a gente com essa conformidade ao Filho, a gente vai se deificando. Já não sou mais eu quem vivo no mundo, no trabalho, na escola, em casa, em qualquer lugar que eu estiver, no lazer, é Cristo na sociedade. Sou eu anunciando esses valores cristãos que Deus nos ensina. Por fim, nós chegamos então ao parágrafo 1130, terminando esse encontro de hoje, né? É o quinto ponto, os sacramentos da vida eterna. Leia aí. A Igreja celebra o mistério do seu Senhor até que Ele venha e até que Deus seja tudo em todos. Tem as citações aí para você conferir. Desde a era apostólica, a liturgia é atraída para seu termo, fim do mundo, pelo gemido do Espírito na Igreja, Maranatá. Esse Maranatá, que a gente fala de uma vez só, Maranatá, palavras aramaicas que significam vem, Senhor. A gente não vê a hora, né, da justiça e a paz se abraçarem no reino celestial. Então é o Maranatá, uma oração, vem, Senhor. A liturgia participa assim do desejo de Jesus. Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, até que ela se realize no reino de Deus. É o banquete eterno que nós teremos na vida eterna. Os sacramentos de Cristo, a Igreja já recebe a garantia de sua herança, já participa da vida eterna, embora ainda esteja aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O Espírito e a esposa dizem, vem, vem, Senhor Jesus. Por que os sacramentos, então, são também da vida eterna? Porque nós vivemos antecipadamente nessa conformidade com Cristo, nós já vivemos a vida eterna. Embora ainda gemendo, né, os sofrimentos nesse exílio, como na oração da Salve Rainha a gente diz, né, nesse vale de lágrimas, mas nós já vivemos essa esperança desses dias maravilhosos que nos aguardam nessa festa interminável que é o reino celestial. Então, caminhemos assim, né? Unidos, vivendo com os sacramentos, porque eles são penhor de vida eterna. Certo? E vamos em frente, né? Continuemos juntos aqui nessas reflexões. E que Deus vos abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.